Ó, olá, deixa eu ver. Já temos 2 pessoas. Márcio, como é que eu coloco o volume aqui? Não sabe regular o volume no fone? Daí, passa o dedo pra cima. Assim? É. Fica. Olá. Tô com esse fone aqui chique. Peguei do marido que está. Vocês estão me vendo bem? Por favor, me dê um feedback aí. Chegou! Olá, querida! Olá, boa noite, Ale. Boa Boa noite, noite, tudo gente. bom? Por favor, me lembra aí seu sinal. Esqueci. É com caixinha. Isso. Então, gente, Amanda. Amanda, seu presente. Faça seu nome e seu sinal aí, por favor. Não tá dando para ver suas mãos direito. Aí. Isso. E seu sinal é assim. Isso? Isso. Gente, a Amanda foi aluna do Libra Estudo, do curso de Libras, né? E futuramente psicóloga bilíngue. Estou sendo. Ah, rapidinho. Tem uma parte aqui que vocês podem clicar, tem uma interrogação para fazer perguntas, tá bom? Aí no final a Amanda vai responder. Ok, gente? Pode começar, querido. Ok, então vamos lá. Eu vou me apresentar rapidamente para vocês, porque alguns aqui não me conhecem, certamente. Eu sou Amanda, psicóloga. Eu terminei a graduação em 2010, no curso de psicologia, em Salvador. Eu resido em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Então, eu estou falando aqui da Bahia. Estou muito feliz com o convite de Alessandra. Muitíssimo obrigada. É um prazer muito grande mesmo. Desde 2019, eu finalmente me encorajei para começar a estudar Libras. É um verdadeiro sonho que eu tenho, é poder ter o título de psicóloga bilíngue e então poder colocar tudo que eu acredito, os meus valores enquanto pessoa, enquanto psicóloga, o que eu acredito mesmo que é a necessidade de fazermos a diferença e de ofertarmos saúde de qualidade, um tratamento sério, respeitoso para qualquer pessoa, incluindo as pessoas que apresentam surdez ou pessoas que apresentam qualquer outro tipo de dificuldade e que o tratamento tradicional, convencional, que muitas vezes não inclui, então eu poder, enquanto psicóloga, fazer a diferença, então finalmente poder trabalhar enquanto psicóloga bilíngue. Então é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, dividindo um pouco do meu conhecimento. Tá? Estou realmente muito feliz. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tudo que eu for falar aqui com vocês, eu vou estar explicando com base nessa teoria, com base nessa abordagem que eu trabalho. Ok, gente? Hoje, o objetivo é que eu possa dividir com vocês o que eu mais estudo
desde 2009, desde o último ano do curso de psicologia, que o meu foco de trabalho e de estudo é voltado bem para pessoas que sofrem de obesidade, pessoas que têm transtornos alimentares, e pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, transtornos de humor, como depressão também. Então, o convite hoje é para a gente poder falar aqui sobre como lidar com a emoção, estratégias para lidar com o emocional nesse período que a gente está vivendo difícil de quarentena, para então a gente evitar uma prática que muita gente está adotando por aí, que é uma prática não saudável, que não resolve, que é o comer emocional, que é a fome emocional, tá? Então, vamos lá, vamos a algumas reflexões, eu vou trazer algumas reflexões e em seguida eu vou estar trazendo também, no meio da minha fala, dicas, estratégias para então como lidar com as minhas emoções, ao invés de ir, né, para a comida, para usar a comida para tentar dar uma regulada no meu emocional, tá bom? Vamos lá então. Eu quero, gente, fazer com que vocês reflitam aqui, tá? Então eu trouxe algumas perguntas para vocês. Quem está aqui hoje com dificuldades em lidar com suas emoções? Essa é a primeira pergunta. Quem está aqui hoje comendo assim pelas paredes? Comendo até o reboco da parede? Quem é que está aqui, né, realmente querendo comer até o pé da mesa, querendo, né, jacando aí, metendo o pezão na jaca? Esse é um período que realmente a gente está vivendo de muito estresse. Então pode ser que você seja uma dessas pessoas que está usando desse recurso do comer para tentar aliviar as suas tensões em meio a tanta crise que a gente está vivendo, a tamanha angústia que a gente está vivendo. No entanto, né, por outro lado, eu quero também saber, né, se você que está aí, além da quarentena, se você já apresentava esse tipo de comportamento. Ou seja, você já tinha o hábito de quando escutava algum tipo de notícia ruim, a sua primeira reação era comer um doce ou passar por um estresse no trabalho, um conflito, um acúmulo de serviço, e daí você sair do trabalho e ir direto comer um sanduíche? Você fazia assim? Você já funcionava assim? Ou você chegava num posto de conveniência do posto de gasolina, sei lá, você brigou com seu namorado, com a sua namorada, e aí de repente você chegava na loja de conveniência e consumia um monte de guloseimas. Porque pode ser que você já vinha funcionando assim antes. E que com a quarentena, esse comportamento seu só aumentou. Esse é um outro ponto, tá certo? Ou até mesmo você chegava em sua casa e aí chegava na cozinha e abria a despensa, então comia um bocado de coisa, fazia aquele pratarrão de brigadeiro. Muita gente faz assim também. Muita gente que eu atendo faz isso, inclusive. Gente, a grande verdade é que o principal motivo que faz com que as pessoas comam sem ser por fome física é o motivo emocional. É a dificuldade em lidar com as emoções desagradáveis. E aí a pessoa vai para a comida muitas vezes para tentar aliviar tensões, porque está cansado, porque está entediado, porque quer se distrair, porque não está conseguindo tolerar, lidar com aquelas questões, e aí eu vou para a comida. Embora tenha pessoas que também se utilizam da comida quando estão com emoções positivas. Então, a sensação que ela tem é do tipo, eu vou continuar comendo, porque eu continuando a comer, eu me sinto bem. Eu vou prolongar minha sensação de bem-estar. Eu vou prolongar minha alegria. Então, eu vou continuar comendo nesse churrasco. Eu vou continuar comendo aqui com minha família, porque tá tudo tão bem. Tá tudo tão bom. Eu tô numa vibe maravilhosa. E aí, eu vou continuar assim. Entendem?
Só que a grande verdade também é que comer pode até consolar, tá? Pode até distrair, até acalmar. Porque mexe com os nossos hormônios. Mexe com a liberação dos nossos hormônios. E isso vai disparar prazer. Isso vai disparar calma na gente. Mas, uma grande verdade também é que a comida, ela só cumpre essa função de dar prazer, de acalmar, enquanto a gente come. E isso é por muito pouco tempo, essa sensação prazerosa. Então, gente, uma outra grande verdade, por mais dura que seja, é que a gente precisa colocar os pés no chão, tá? Como assim colocar os pés no chão? Racionalizar, raciocinar, pensar muito bem que a comida, ela jamais será capaz de resolver o problema que lhe deixou ansioso, triste, chateado, entediado, com medo, enraivado. A comida, gente, ela só resolve um único problema. Apenas um. Que é o problema da fome física. Apenas. Nada mais que isso. Tá? Então, você utilizando a comida para tentar regular suas emoções, vai causar um prazer, um alívio imediato. Mas depois, você vai estar somando muito provavelmente um outro problema, que é um problema, muitas vezes, da culpa, da vergonha, da sensação de perda de controle, de fracasso, ativando crenças disfuncionais de que eu não sou capaz, de que eu não sou competente, de que mais uma vez a comida foi maior do que eu, mais uma vez eu fui vencido. E pensa, entende? É um problema, é uma crise dentro de uma outra crise. Então, eu estou aqui hoje para ajudar você que está aí atrás da tela, está aqui me ouvindo, me assistindo, está aqui comigo e com a Alessandra hoje, gente, começarmos a pensar em estratégias e em reflexões para então a gente escapar das armadilhas da comilança emocional. Tá? Então, vamos pensar juntos aqui, certo? Primeiro, precisamos superar, né, uma armadilha, que é a armadilha de um pensamento muito comum que muita gente apresenta. Qual é o pensamento? Acreditar que não devemos sentir emoções desagradáveis. E que, por isso, né, ao sentir emoções desagradáveis, eu tenho, então, que comer para evitar o sofrimento, para me acalmar. Esse é um pensamento muito comum que muita gente tem. Eu não devo sentir emoções desagradáveis. E isso, gente, tem toda uma explicação histórica por detrás. Só que a gente precisa parar já e quebrar esse ciclo. A gente precisa romper toda essa programação, esse histórico que a gente construiu em nossa cabeça. Infelizmente, a gente aprendeu culturalmente, lá de trás, desde crianças, muitas vezes, socialmente falando, a gente aprendeu alguns mitos emocionais que alguns autores na psicologia chamam, alguns autores, inclusive, da terapia cognitivo comportamental de terceira onda, que a gente chama, tá? Mas eu não vou entrar nesse conteúdo aqui hoje com vocês. Mas é só para vocês saberem que a gente construiu na nossa cabeça alguns mitos sobre as emoções, do tipo: ser emotivo é estar fora de controle. Sentimentos negativos? Não, eles são ruins, eles são destrutivos, eu não devo senti-los. Olha, chorar é sinônimo de covardia, é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de que eu não sei lidar com as minhas emoções. Gente, tudo isso é mito, tá? Porque, na verdade, isso se trata de uma total ignorância, de um total desconhecimento do que se trate as emoções, do que se trata as emoções, a natureza das emoções. As emoções, elas fazem parte da vida humana. Na verdade, muitas vezes, nós nos achamos animais superiores. Mas as emoções, principalmente as emoções conhecidas como emoções primárias, elas não são só mérito nosso, não são só privilégio nosso, não. Nós, enquanto animais, então todos os animais, em tese, eles experimentam emoções chamadas de emoções primárias. São emoções universais. São elas
amor, nojo, raiva, tristeza, medo e alegria. São 6 emoções primárias, tá? O que é que eu tenho percebido nessa fase que a gente está vivendo de quarentena? Quais são as emoções que estão aí em ebulição, se ampliando cada vez mais? Eu tenho percebido muita gente com uma emoção lá em cima de ansiedade, medo, raiva, frustração, sensação de solidão e de solitude, que não são emoções, mas que também as pessoas têm sentido muito. Então, qual é a diferença, né? Solidão, eu me sentir abandonada. Eu achar que ninguém mais, olha, nessa quarentena ninguém me liga, ninguém quer saber de mim, as pessoas nem sequer me procuram. Quer saber, eu vou morrer aqui sozinha nesse distanciamento social. Sabe? Eu me vejo realmente sozinha no deserto. Sabe? Largada assim, ó, as traças. Isso é solidão. Que muita gente tem ativado isso nesse período de quarentena. Solitude é outra história. Solitude, por outro lado, é a sensação agradável de me sentir bem com a minha presença. Seria do tipo algo no sentido de eu me basto, mas não é bem isso. É assim, a pessoa se sentir muito bem, obrigada, de estar comigo, eu me curto, eu gosto de estar sozinha, fazendo as coisas que eu gosto, dando conta das minhas coisas. Essa sensação é uma sensação muito agradável, que também tem gente que está vivenciando isso na quarentena. Mas a maioria delas sente o contrário, que é a sensação de solidão, tá? Então, assim, a gente precisa compreender que as emoções, elas são biológicas. Todo mundo tem emoção, todo mundo vai sentir uma emoção agradável, desagradável em algum momento na vida. E as nossas emoções têm total relação com os nossos pensamentos e com as situações que a gente vivencia. Isso significa, gente, que ao longo de um dia, só para vocês terem noção, a gente ativa um monte de emoções. E é importante que a gente compreenda que as emoções, elas inclusive, podem vir a atingir um pico. Eu vou explicar melhor. A gente precisa, e aí fica como dica para vocês, tá? Que é muito importante a gente encarar as emoções como ondas. Ondas em um oceano. Então prestem bem atenção. Se a gente for encarar as emoções a partir dessa metáfora das ondas, isso significa o quê? Que as emoções, elas podem vir como uma ondinha, bem rasteirinha, uma marolinha, e elas podem ir crescendo de intensidade. Como agora, a gente está vivendo a quarentena, e, por exemplo, o estresse, todo mundo tá com estresse, em alguma, tá alto, o estresse está aí pegando para todo mundo. Então, o estresse, ele aumenta, e aí chega lá em cima, no pico. E aí, gente, a onda, por mais que ela chegue lá em cima, o que acontece com a onda? Em algum momento ela quebra, na verdade? Exatamente. Então, a emoção vai chegar até um pico, que pode sim, como a Aline está aqui falando, flor da pele, mas ela, depois que ela atinge o pico, ela desce. Ai, que bom que ela desce. Essa é a grande boa notícia. As emoções são como ondas. Elas sobem até um determinado ponto, igual a onda, ela quebra e ela desce. A grande questão é que muitas pessoas não têm uma dificuldade de tolerar o passar por esse pico. Gente, esse pico, ele dura até 15 minutos. Por mais que seja intenso, que aquele sofrimento aumente demais, mas decresce, abaixa. Aí a grande questão é, o que é que eu faço então? Para nesse período de pico que parece que não vai passar, que parece que, sabe, acabou pra mim. Eu não sei mais o que fazer, eu tô desesperada, tá muito intenso. Eu tô em casa, eu não tô aguentando lidar com essa quarentena, eu não aguento mais ligar a televisão, um bocado de noticiário. Eu não aguento mais ficar imaginando que eu vou voltar pro meu trabalho, eu não sei como é que vai ser o cenário, se eu vou ficar desempregado ou não. E o bolso tá apertando, o financeiro tá complicado, enfim. Né? A grande questão é saber o que fazer nesse período aí desse pico, tá?
É, e aí eu quero que vocês possam, gente, se acolher, né? Uma das questões é acolha-se. Acolha-se, julgue-se menos. Por mais que a gente tenha construído mitos emocionais, como eu falei, ao longo da nossa vida, a gente precisa aprender que as emoções fazem parte da vida e que, por mais que elas cresçam, pareçam insuportáveis, elas vão passar. Ainda que a gente não faça nada, elas são muito rápidas, elas vão passar, tá? Então não se julgue, acolha-se, acolha o que você está sentindo, tá? Seja gentil consigo, tenha autocompaixão por si, isso é muito importante. Eu digo isso, inclusive, porque, como eu falei com vocês, eu trabalho e estudo sobre obesidade e transtornos alimentares. Então, a maioria das pessoas que sofrem de transtorno alimentar, e isso já está na literatura, são pessoas que têm uma dificuldade de, principalmente compulsão, bulimia, sim, os 3 transtornos, compulsão, bulimia, anorexia. Mas eu trabalho com compulsão e com bulimia. E é o que a literatura mais traz, que pessoas com transtorno de alimentação, elas têm dificuldade em tolerar frustrações, tolerar emoções desagradáveis. O que acontece? Minha emoção, ela sai do meu equilíbrio, ela sai do meu eixo, que a gente chama isso na psicologia de regulação emocional. Regulação emocional é a minha emoção estar em um nível que eu consigo suportar, que eu consigo funcionar, exercer as minhas atividades, dar conta do recado, das minhas coisas, das minhas atribuições. Muito bem, obrigada. Dá para passar, eu sei lidar. Agora, a questão é quando a minha emoção desregula. Então, na psicologia, a gente usa muito esse termo de regulação emocional. E o que a gente está falando aqui hoje nada mais é do que pessoas, talvez você que está aí atrás, que estejam com a emoção desregulada. E aí, qual é a estratégia que tem sido usado aqui, que a gente tem falado, eu acabo desregulando a minha emoção e eu acabo por usar do alimento para regular as minhas emoções. Falando de outra forma, a gente chama isso tecnicamente de regulação emocional através do alimento. O que é isso? A emoção que estava ali, no nível que eu estava sabendo lidar, de repente, por exemplo, aparece essa situação aí do Covid, distanciamento social, imposto, obrigatório, minha emoção desregula. Ou seja, aumenta muito de intensidade, uma intensidade muito alta, e eu não tenho a habilidade, acabo apresentando em meio a essa emoção que aumentou demais, eu acabo apresentando uma inabilidade, uma dificuldade em encarar essa experiência nova que eu estou vivenciando e em processar as minhas emoções. Então, das duas, uma. Ou eu vou buscar estratégias que eu possa confrontar as minhas emoções, lidar com elas de maneira funcional, ou eu vou estar utilizando, por exemplo, de esquiva das emoções, de tentar engolir as emoções, abafar, suprimir as emoções, que a gente chama isso de esquiva emocional e também de esquiva experiencial, que é esquiva das experiências além das emoções. As emoções para as pessoas que estão com ela desregulada, muitas vezes ela é vista como que ela está sobrecarregando a pessoa. A pessoa se sente sobrecarregada, ela não se sente com capacidade de saber lidar com essa emoção. Então pesa muito. E aí muita gente, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade em controlar o peso, que a literatura diz, e principalmente que as pessoas que apresentam transtorno da alimentação, leia-se, compulsão alimentar, bulimia nervosa, anorexia, são pessoas que têm uma dificuldade de regular suas emoções por meio de estratégias saudáveis, que não seja via comida, tá certo? Para poder tentar minimizar as emoções. Pois bem, gente, então a dica também que eu quero dar nesse sentido das emoções é que você precisa racionalizar. Pense, raciocine. Eu não sou escravo da comida. Saia do piloto automático.
Muitas vezes a gente come por estarmos no piloto automático. Você sabia disso? Ou seja, eu meio que não penso. E aí depois que eu vejo é que eu já comi. Às vezes também depois que eu vejo já falei. Falei besteira, falei demais. Ai, deu encrenca, deu zica, como dizem. Deu problema aí, né? Entrou água na minha relação porque não segurei a língua. Então, isso é impulsividade. Eu praticamente não penso. E quando eu já vi, eu já comi. Eu já coloquei aquela bacia de pipoca na minha boca. Depois que eu vi, que eu já estava já com a sensação desagradável de estar empanturrada, de estar culpada, me sentindo mal, arrasada. Aí que, olha, eu paro para poder pensar no que foi que eu fiz. Tá certo? Então, tem muita gente nessa quarentena exagerando na alimentação. Que é diferente, gente, de episódio de compulsão alimentar. Eu chamo a atenção aqui, né, para uma condição que a gente precisa respeitar as pessoas que têm obesidade, sofrem de obesidade, que é um sofrimento, que sofrem de transtornos alimentares, porque elas têm sofrido por aí de muitos memes, de muitas piadas, tá? De que, olha, quando eu sair da quarentena, eu vou estar assim. E aí aparecem fotos e vídeos de pessoas super obesas. Pera lá. Obesidade é uma doença causada por vários, múltiplos fatores. Claro que o exagero da alimentação ou episódio de compulsão alimentar, somada a vários fatores, podem levar a pessoa a desenvolver obesidade. Mas não é porque ela está em quarentena que isso significa necessariamente que ela vai desenvolver super obesidade. E aí as pessoas tornam a rir de fotos, né? Usando crianças até, uma batendo a barriga com a outra. Eu já vi vídeos assim, enfim. Então vamos ter cuidado nesse sentido. O que eu quero dizer é que muita gente não sofre de compulsão alimentar. Só para vocês terem ideia, quem sofre de obesidade, 50% de quem sofre de obesidade, principalmente obesidade grave ou superobesidade, é que é acometido por compulsão alimentar. Que é um transtorno. O transtorno que ele compreende uma série de repetições de episódios de compulsão, que a pessoa tem a sensação de falta de controle, ela realmente não tem seletividade pelo que ela come menos de 2 horas, ela come exageradamente. Outras pessoas no ambiente, ela percebe que não come naquela condição que ela está comendo. E ela tem que ter a sensação real de perda de controle. E ela começa até pelo brigadeiro que ela ama. Mas depois, lá pelas tantas, ela já pega o que tiver na geladeira, ela come até coisa gelada, entende? E tudo isso em menos de 2 horas. Uma quantidade de 2.000 a 5.000 calorias nesse período aí curto. E se essa pessoa repetir esse tipo de episódio, que depois ela sente culpa, ela sente remorso, vergonha. Se ela repetir esse episódio aí, pelo menos uma vez na semana, por pelo menos 3 meses seguidos, aí a gente tem que avaliar, porque a gente não está falando aqui de qualquer comportamento. A gente está falando de uma pessoa que está sofrendo por um transtorno mental, por um transtorno chamado compulsão alimentar, que precisa de tratamento. Então, as dicas que eu estou dando para vocês aqui, tá? Elas não vão resolver, elas não podem até ajudar um pouco, mas não vão resolver o caso das pessoas que têm transtorno mental, transtorno de compulsão alimentar. Porque para essas pessoas não tem dica. Para essas pessoas tem tratamento. E o tratamento de primeira linha indicado é o tratamento combinado de psicoterapia, psicólogo semanal e tratamento psiquiátrico, tá? Tratamento com medicação. Aí sim. Agora, o que muita gente tem feito, sabe? É na quarentena exagerar. Então, tipo assim, eu chego, eu compro um bolo, né? Eu faço o bolo, sei lá, compro aquele saco de bolo pronto. E aí eu faço. E aí vou comendo o bolo. Aí sinto ali como, sei lá, como metade do bolo. Matei metade do bolo. Aí depois de um tempo, eu vou e termino de comer o bolo. Mas eu não tive sensação de perda de controle, não. E eu parei ali, parei no bolo e acabou. Então isso é episódio de exagero alimentar. É a mesma coisa, quem nunca, como dizem os adolescentes, a gíria, quem nunca fez uma competição quando era adolescente de ir a um rodízio e ver quem é que comia mais de fatia de pizza? Pois bem, então você senta ali, você come,
né? Você não fica exagerando, você não tem compulsão e você senta ali e faz uma competição. Olha, vamos ver quem come mais dessa fatia, dessa pizza aqui. E aí você certamente já deve ter passado por essa experiência de acabar comendo mais de 3 fatias, 5, 10 fatias e parou, morreu ali com um copo de refrigerante ou mais. E parou ali, a sua sensação não foi de perda de controle, a sua sensação não foi de... você não acabou optando por comer outras coisas, tá certo? Então, a gente precisa parar para, de fato, sair do piloto automático e poder utilizar de estratégias outras para poder lidar com as nossas emoções e não cair, né, nessa condição de estar sempre comendo, gente, para, de fato, tentar aliviar uma tensão, tá certo? Então, eu peço para que você, né, pare para racionalizar. Faça uma lista, né? Pegue um papel, uma caneta. Vai aí uma outra dica. Pegue um papel e uma caneta e faça uma lista das situações reais que você já passou, você já viveu no passado e que você não teve acesso à comida. Pare para refletir. E aí, pare para pensar. O que foi que eu fiz? Eu acabei me acalmando? E como foi que eu me acalmei? Certamente você vai encontrar, a sua resposta vai ser sim. Você já passou por situações que você achou que só a comida resolvia e você resolveu de outra forma, ou simplesmente você acolheu aquele sofrimento porque não tinha jeito a dar, não tinha o que fazer, você não pensou em estratégias, não surgiu nada em sua cabeça e depois de um tempo aquela onda foi aquietando, a intensidade foi baixando e você se acalmou de alguma forma. Então, faça essa lista. Inclusive, faça um lembrete. A gente chama na psicologia esse lembrete de cartões de enfrentamento. Então, faça um cartão de enfrentamento e coloque um lembrete para você em lugares vulneráveis, em lugares estratégicos da sua casa, por exemplo. Coloque na frente da geladeira, coloque esse lembrete em um armário, em um pote de biscoito que você fica tentado a comer. E coloque, escreva lá uma reflexão para você do tipo: comida não é a única solução. Comida vai me distrair agora. Comida vai me acalmar agora. Mas depois me sentirei pior. Eu não quero engordar e se eu for comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu não vou me sentir bem e certamente eu vou engordar e certamente eu vou me sentir pior depois. Tá certo? Faça também, gente, uma outra lista. Uma lista das atividades que você pode fazer, que pode te fazer te distrair, para que nessa hora você já tenha esse script consigo, essa lista consigo, para você não precisar recorrer à comida. Não deixe para fazer isso na hora que a emoção pegar você. Não deixe, faça essa lista antes, o quanto antes, tá? Então, por exemplo, ligar para um amigo, para me distrair, assistir um vídeo, assistir um filme que eu goste, né? Uma série, algo de comédia, enfim, algo que você goste, assistir uma música, dançar em casa, sair com o pet rapidinho ali para poder fazer as necessidades dele, subir, tomar uma chuveirada, né? Mais tranquila, mais morninha, tá? Que possa me acalmar, ok? Elabora essa lista e já deixe perto de você, no seu campo de visão, em um lugar estratégico, para na hora que a emoção vier, que você pensar em comer, você já está ali com um roteiro, com atividades a fazer, para de fato você lançar mão e evitar recorrer à fome emocional, tá certo? À comida. Bom, uma outra armadilha que eu percebo muito claramente, tá? Muito frequente também, é a armadilha de um outro pensamento sabotador, gente. É o pensamento do tipo: eu tenho o direito de me sentir melhor. E lógico, né? De fato, esse pensamento é um pensamento... Mas assim, Amanda, por que é um pensamento sabotador? Se de fato eu tenho o direito de me sentir melhor, eu até mereço, viu, me sentir melhor. Mas veja bem, de fato,
a gente tem, né, o direito, o merecimento, enfim, de nos sentirmos bem. Mas a grande questão é que quando você pensa, às vezes, em se sentir bem, você pensa em comer para se sentir melhor. Mas a grande questão é que depois você se sente muito pior. Muita gente que está aqui assistindo essa live sabe disso. Que eu recorro à comida para, eu preciso me sentir, né? Eu mereço, eu tenho o direito de me sentir melhor. E daí eu vou, como, e depois eu sinto até um alívio naquele momento. Mas para continuar me sentindo aliviada naquele momento, eu continuar comendo. Porque depois que para de comer, passa a sensação. Ou seja, depois, a médio, longo prazo, eu me sinto muito pior. Eu me sinto em frangalhos, eu me sinto pessimamente mal. Tá? Então, assim, não adianta. E aqui vem uma outra estratégia, tá? Uma vez que as pessoas estão com muita ansiedade, tá? Com muito medo nesse momento da quarentena, tem uma estratégia, uma dica que eu amo. Quem me conhece, os pacientes que estão aqui, que eu atendo, os meus queridos e as minhas queridas que estão aqui assistindo bem sabem. É a estratégia acalme-se. Essa estratégia, o nome acalme-se, né? Tem 8 letras. Então... Peraí, Amanda, rapidinho que eu desconectei sem querer o fone. Mas se eu acho que eu desliguei o fone, como é que eu ligo de novo? Fala aí, Amanda, por favor. Tá me ouvindo agora? Não. Carregou? Vamos seguir sem o fone porque descarregou a bateria. Continue. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá ótimo. Então vamos lá. É o seguinte, a estratégia acalme-se. Lai tá aqui, Laiane, minha querida colega que também conhece essa técnica maravilhosa. Então, essa estratégia acalme-se é uma estratégia para manejo da ansiedade. É uma estratégia que foi adaptada por um professor maravilhoso aqui no Brasil, o professor Dr. Bernard Ranger. Ele é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ. Essa estratégia, gente, ela ajuda demais. A Ioná tá aqui falando também. Quem conhece essa técnica sabe que, de fato, ela é muito funcional. Eu não vou conseguir, não vai dar tempo de explicar minuciosamente para vocês aqui sobre essa técnica. Então, eu quero sugerir a vocês que vocês possam baixar no aplicativo de celular de vocês, no smartphone, essa técnica. Vocês vão lá no Play Store, quem tiver Android, tá? Enfim, quem tiver o iPhone, vai lá na parte de baixar o aplicativo, é gratuito. É um aplicativo que vai estar utilizando muito pouco da memória do seu celular e super vale a pena. Você vai colocar lá, você vai escrever acalme-se. Acalme, separado, SE. Então, fica acalme-se. É o primeiro ícone que vai aparecer, a primeira foto que vai aparecer é o fundo azul e a palavra acalme-se de branco. Fundo azul e a palavra acalme-se de branco. Você vai baixar e ele é auto-aplicável, por isso que eu estou instruindo vocês a usarem, porque embora eu não vou conseguir explicar minuciosamente por conta do nosso tempo de live, que eu tenho outras dicas a passar para vocês, mas ele é bem autoexplicativo. Só para dar uma noção aqui, para quem não conhece, gente, porque super vale a pena, é para manejo de ansiedade, também serve para manejo de estresse, tá? O acalme-se, como eu estava explicando, ele tem 8 letras. Então, cada letra da palavra acalme-se é usada como uma estratégia, uma técnica para lidar com a ansiedade. Ela é eficaz quando o paciente aplica o acalme-se todo. As letras na sequência, igual como está lá, tá certo? Então, acalme-se, o início da acalme-se, né, eu acho fantástico, porque o acalme-se começa com a letra A, de aceite a sua ansiedade. A última coisa que a gente busca fazer, venhamos e convenhamos, gente, é quando a gente ativa a ansiedade, que evoca uma sensação desagradável no nosso corpo, porque a ansiedade é uma reação do corpo, é o nosso alarme biológico que ativa quando a gente percebe, a gente fareja algum sinal de perigo, de risco, de ameaça, de uma situação que pode vir a acontecer, e aí eu começo a pensar, assim, não sei se eu vou ter recurso para saber lidar. Ativa as nossas preocupações, a gente chama de componente cognitivo da ansiedade.
que são pensamentos do tipo, e se? E se eu não conseguir? E se essa quarentena não acabar? E se esse vírus não ceder? Né? E será como é que eu vou estar daqui para frente? Será aqui? Será aqui? Então, os pensamentos do tipo, e se, será aqui, será aqui? Ou pensamentos de ruminação do passado ou do presente. Ah, eu deveria ter feito aquilo. Ah, eu deveria ter buscado meu filho antes na escola. Ah, eu teria que ter tido aquela postura. Então, pensamentos do tipo deveria e teria, direcionados para o passado e alguns até sobre o presente, são pensamentos de ruminação. Tudo isso alimenta o nosso estado de alerta. E a gente fica cada vez mais tenso, né? Então, a última coisa que a gente vai buscar fazer é o quê? Aceitar a ansiedade. Ai, Amanda, jura? Você tá me dizendo que eu tenho que aceitar a ansiedade? Fala sério. Gente, é o convite do Acalme-se, é justamente esse. É iniciar aceitando. Aceita que dói menos, sabe? Aceita. Aceita a ansiedade como se fosse seu inimigo, né? Um inimigo, um visitante que chegou, né? Em sua casa, que você não estava esperando chegar e simplesmente chegou e você vai precisar saber lidar. Você vai precisar aceitar e vai fazer o possível que tiver ao seu alcance com os seus recursos para poder fazer com que essa pessoa, né, que chegou, esse visitante chato, essa dor incômoda que chegou, que você não quis que ele chegasse, passar logo, né, e você sobreviver a isso. Você vai seguir o Acalme-se buscando se distrair. Se distrair dessas ruminações que ficam ali, parecendo que fica fervilhando na sua cabeça, sabe? Que fica martelando, parece até que às vezes as preocupações, as ruminações vão fazer com que pegue fogo na nossa cabeça, que a gente solte, né, fumaça, de tanto que fica ali. Então busque se distrair, contemplar as coisas ao seu redor, para poder sair um pouquinho, né, daqueles pensamentos, do que está dentro de você e vá para fora, com atenção plena, consciente do momento presente, do aqui e agora. Então essa distração por si só, ela já diminui um pouquinho assim, da ativação da ansiedade. Porque se a ansiedade ela está muito mais voltada para o depois, e também ela se conecta ao passado por meio das ruminações. Então, o convite é estar aqui agora presente, contemplando tudo ao meu redor, sem julgamento. Logo, eu vou naquele momento ali, diminuir um pouquinho da minha ansiedade. E depois eu vou continuar agindo, haja como se não estivesse ansioso. Eu vou continuar agindo como se eu não estivesse ansioso. Ou seja, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, ao invés de me entregar, me largar, sabe? Jogar tudo para cima, jogar tudo por água abaixo. Eu vou buscar agir como se eu não estivesse ansiosa. Ou seja, desacelerem. Tá? Permita-se se desacelerar, mas continue fazendo o que você tem que fazer. Porque a sensação de que eu estou fazendo as coisas, de que eu estou dando conta, isso também ajuda muito, né? A pessoa que apresenta ansiedade ou que até mesmo que sofre de algum transtorno de ansiedade, porque tem a necessidade de controlabilidade. Então, busque fazendo, só que desacelerando, seja gentil consigo. E respire. O convite do Acalme-se é libere o ar dos pulmões. Gente, respire. Tá? Na outra live que eu falei sobre ansiedade especificamente, eu treinei a respiração diafragmática, que é a respiração do abdômen, que é a que o Acalme-se ensina. O Acalme-se ensina essa respiração. Então, qual é o objetivo? É que ao invés de você respirar pelos pulmões, encher muito os pulmões de ar, você vai buscar fechar os seus olhos, se concentrar na passagem de ar, na sua respiração. E contando por 3 segundos, tem lá no Acalme-se, tá? Tá bem explicadinho. Você vai inspirar com o seu nariz, suavemente, como se você estivesse querendo sentir o perfume da flor, bem devagarzinho, tranquilamente, contando até 3, enchendo a barriga de ar, o abdômen. Isso. Depois você vai prender a respiração, fazer a apneia, contando até mais 3 segundos, prendendo o ar. E depois você vai soltar, liberar o seu ar pela boca, contando até 6 segundos. Qualquer treino de respiração, ao liberar o ar, é sempre mais vagaroso, gente, porque é o momento que a gente vai estar liberando toxinas, tá certo? Inclusive. Então, voltando aqui, lá no Acalme está tudo explicadinho, bem mastigadinho. Inspira contando até 3, suavemente, como se estivesse sentindo o perfume da flor. Prende a respiração por 3 segundos também. E depois libera o ar, soltando o ar
pela boca, como se estivesse apagando uma vela, ó. Bem devagar, contando até 6 segundos, ok? Depois você vai manter, né, o acalme-se, então M de manter os passos anteriores, repita tudo. Depois, você vai buscar examinar os seus pensamentos, que é uma outra dica aqui, que lá no Acalme-se tem, ela bem resumida, que é o objetivo de você parar para questionar, testar os seus pensamentos. Gente, quanto mais a gente está com as nossas emoções lá em cima, intensas, quanto maior a intensidade emocional, a literatura diz que maior também é a nossa tendência a distorcer a realidade. Então, é necessário que a gente pare para avaliar aquilo que a gente está pensando. Até porque, tratando-se de ansiedade, por exemplo, a literatura também diz que quem sofre de ansiedade e ou sofre de depressão tem uma tendência de pensar que é típica. Tem uma forma de pensar que é muito típica, que é pensar de forma negativa. Pensar de forma pessimista. Ah, Amanda, peraí, você está falando que eu sou pessimista? Que eu não tenho fé, que eu sou uma... Não, não é isso não, gente. De cara, automaticamente, ainda que a pessoa não queira, o primeiro pensamento que vem à mente, quando ela lê uma notícia ruim sobre o corona, quando ela vê alguma coisa, quando ela pega de surpresa por alguma situação que ela não está esperando, automaticamente o pensamento dela é enviesado para o negativo, para o pessimismo. E muitas vezes ela maximiza, ou seja, ela aumenta, ela amplia as coisas na cabeça dela. Ou seja, a tendência a distorcer é muito grande. Então, no de examine os pensamentos do Acalme-se, é o momento de você parar para examinar. Teste os pensamentos. Quais são as evidências que você tem de que aquilo que você está pensando realmente é real? É verdadeiro? Ou, por outro lado, será que talvez não tenha outras evidências, pistas, provas de que isso que você está pensando não seja tão real assim? Será que diante dessa mesma situação você não teria uma outra forma de avaliar? Uma outra forma de lidar? E vem cá, se fosse um amigo seu que estivesse passando por uma mesma situação que você, apresentando a mesma queixa que você, e pedisse a você um conselho, o que você diria para esse amigo? Você diria a mesma coisa que você disse para você? Você iria dar as mãos e dizer assim, olha, vamos para a cova juntos? Vamos afundar juntos? É isso que você ia dizer? Possivelmente não. Geralmente com outra a gente passa a mão na cabeça. Geralmente com outra a gente alivia a barra. Então o objetivo também é que você, na medida que você aconselha positivamente o outro, traz uma mensagem de alívio que você seja coerente, congruente consigo e tome aquela frase positiva de esperança para você também. Porque inclusive falando de coronavírus, vai passar. Não existiu nenhuma pandemia até hoje que não passou. Muito embora seja algo inédito que a gente esteja vivendo. Ninguém que está vivo até hoje, até com 100 anos de vida, nunca passou por uma situação, uma pandemia exatamente como essa agora. Então vai passar, tá certo? Nagla está perguntando se a live vai ficar salva por 24 horas. Vai ficar, Lê? Vai ter condição de gravar? Ai, que maravilha. Ótimo. Muito mais... Vou tentar botar até no destaque. Em destaque. Vou botar no... Ai, que bom. Ou no IGTV, viu? Ah, maravilha. Tá joia. Bom, então depois que eu parar para testar os meus pensamentos, examinar meus pensamentos, eu vou buscar, então, né, ficar melhor, porque, então, a ansiedade, conforme a orientação do Acalme-se até esse presente momento, depois que eu fizer esses passos todos, é esperado que a ansiedade, gente, já esteja lá embaixo, tá? Então, é o momento de eu buscar acalme-se. Então, o si de siga em frente, tá? E de você poder parar e ficar assim, mais aliviado de que nesse momento a sua ansiedade já está bem melhor. E, por fim, você buscar manter o pensamento, né? Os seus pés no chão, de que outros momentos difíceis, desafiantes na sua vida você vai passar. Mas que agora você já tem mais recursos, mais cartas na manga. Você já sabe, inclusive, por meio do Acalme-se, desse recurso tão precioso, saber lidar melhor, aceitando a situação, porque vai passar. Ok? Deixa eu correr um pouquinho aqui, porque eu já percebo que faltam apenas 11 minutos para a gente terminar a live.
e eu acho que eu falo demais. Eu vou tentar trazer para vocês um pouco mais de dica, tá? De estratégias para então lidar com as emoções sem necessariamente precisar recorrer à alimentação, tá? Sim, vamos lá. É importantíssimo, eu falei isso nas outras lives também, de que a gente precisa saber diferenciar a fome, gente, da vontade de comer, do desejo incontrolável e da sede. Deixa eu ver se eu consigo falar tudo isso aqui bem rapidinho para vocês, pelo menos pincelar. Gente, fome é uma necessidade física. É igual a xixi, igual a cocô. Todo mundo apresenta, tá? Todo mundo tem. E a gente consegue tolerar até um certo ponto. Né? Igual o xixi, a gente prende, chega um momento que fica insuportável. Então, a fome, como é física, o nosso corpo é super inteligente, ele sempre vai sinalizar quando ele está precisando ser reabastecido com nutrientes, para que a gente não tenha, sabe, uma hipoglicemia, um ciricutico, uma queimadura e preta, como a gente brinca, tá certo? Então, a fome, ela sempre vai ser sinalizada pelo nosso corpo. Algumas pessoas sentem fome com sinais muito comuns, do tipo: ai, meu estômago tá roncando, eu tô sentindo vazio no estômago, uma gastura, eu tô sentindo dor de cabeça, tontura, mau humor. Eu, inclusive, sou dessas, tá? Eu sempre sinto dor de cabeça, tontura e irritação. Todo mundo que me conhece sabe. E Amanda, você tá com fome, né? Vá comer que você tá muito irritada, viu? Então, sempre vem, por quê? Porque eu já conheço meu corpo, as pessoas que estão próximas a mim também conseguem decifrar o meu sinal típico de fome, tá certo? Pois bem, isso é fome. Vontade de comer, gente, está relacionada a um alimento específico. Então, por exemplo, me deu vontade agora de comer um pãozinho de sal, um pãozinho francês da padaria do seu Chico. Menina, aquele pãozinho, aquele cheiro, socorro. Mas não é qualquer pão, não. É aquele pão da padaria do seu Francisco. E é o pão de sal, não é qualquer outro pão, não. Tá certo? Então não venha com enganação, não. Eu posso até colocar alguma outra coisa para tentar tampar o buraco do meu estômago, o buraco da minha vontade, tá? Posso tentar enganar com água, mas tá ali. O que é que eu posso fazer nesse momento? Por exemplo, usar a regra dos 15 minutos que a gente chama na psicologia. Ou seja, né? Eu estou aqui fazendo outra coisa, eu estou com a cabeça na mente de ir lá naquela padaria que fica perto da minha casa. E o pensamento tá ali, vai na padaria, o pãozinho tá ali, o pãozinho sai agora às 20 horas, fresquinho. Eu vou tentar me entreter, me distrair em casa, fazendo coisas, tentando deixar tudo ok, as pendências, né? Me entreter aqui com coisas, inclusive, de preferência que me deem prazer, para ser uma troca justa, sabe? E aí, o que eu vou fazer? Deu 15 minutos. Aí, de novo, o pensamento. Vai dando mais 15 em 15 minutos para o seu cérebro. Literalmente, meio que vai se enganando, funciona, viu? Costuma funcionar. E aí você vai retardando e o desejo vai passando. Por quê? Desejo dá e passa. Se ele vai passando, ele passa mesmo, tá certo? Vontade de comer, é o nome disso. Já o desejo incontrolável de comer, gente, é fissura. É um termo que é muito utilizado na dependência química, mas é o termo que a gente utiliza quando se trata de relação com o alimento, tá? Também a gente já usa esse termo, é um termo mais novo que a gente incorpora na relação com o alimento, embora não se tenha ainda os cientistas batido o martelo de que, por exemplo, o açúcar é um comportamento aditivo, o açúcar é droga, mas a gente sabe que na prática os estudos estão caminhando para poder, então, finalmente bater o martelo nesse sentido. Mas então, na prática a gente já utiliza, tá, esse termo de que dependência química, de que desejo controlável de comer é igual a fissura, ou seja, a pessoa não é vontade de comer algo específico só não, né, que dá e passa mais tranquilo. É algo muito forte, que vem com sensações corporais de urgência de comer. É uma urgência que parece que a ansiedade vai lá naquele pico que eu disse a vocês, que a ansiedade vai no pico e depois desce. E aí nessa hora tem muita gente que acha que não desce, que não vai passar. A regra dos 15 minutos que eu falei com vocês, que não chega até 15. Então, de 5 a 10 minutos, vem uma sensação forte, urgente, que eu tenho que comer. E aí eu faço de tudo para comer. Naquela hora, para mim, o céu é o limite. Eu faço de tudo para conseguir comer aquilo ali. E eu tenho que entender que isso também vai passar.
E enquanto não passa, eu posso estar adotando estratégias de me ativar mais de ativar mais o meu comportamento. Para fazer com que, né, o meu sistema nervoso venha acelerar mais, para depois ele ser forçado a ativar outros hormônios, que a gente chama de hormônios do parasimpático, do sistema nervoso parasimpático, e fazer então com que venha equilibrar minha temperatura corporal, venha a equilibrar hormônios da calma, da tranquilidade. Por exemplo, nessa hora eu posso tomar uma chuveirada, um banho bem frio, para poder dar um choque de temperatura, tá certo? Nessa hora eu posso, liga o som DJ, ligar o som bem alto e sair dançando, né? Se eu sou de dançar, eu saio dançando. Eu posso sair, fazer uma caminhada. Estamos no distanciamento social, mas se eu não vejo um pé de pessoa na rua e o bicho tá pegando, senão eu vou comer, vou destruir, sabe? Eu vou detonar. Então é melhor que eu saia rapidinho ali, dê uma corrida de uns 10 minutos, daqui a pouco começa a passar, sabe? Esse frisson, começa a passar essa fissura aí. Tá bom, gente? Podem acreditar. Bacia de gelo também, Aline, exatamente. O gelo ajuda demais, tá? Tem várias técnicas com gelo, inclusive. Escalda-pés, no rosto, nas mãos, tá certo? Enfim. Bom, o que mais que eu quero passar para vocês é que vocês precisam também, gente, racionalizar. Eu tô falando muito de racionalizar, porque é preciso mesmo racionalizar, tá? Porque senão a emoção muitas vezes toma conta e a gente raciocina pela emoção em vez de raciocinar pela razão, tá certo? Então, reflita. Você come por escolha. Você come muitas vezes pelo automático, mas comer é uma decisão, tá? Ainda que seja, gente, milésimos de segundos, eu sempre penso, como eu não como, continuo comendo, paro de comer, como isso, como aquilo, como agora, como depois, sempre eu penso antes. Então eu preciso parar, puxar umas respirações, sabe? Até a diafragmática mesmo, puxar, buscar me acalmar para poder entender, olha, faz sentido comer isso aqui? Para que eu quero comer isso aqui agora? Eu preciso comer isso? Eu posso optar por tal outra coisa, né? Ainda que eu escolha comer um alimento que a gente chama de alimento hiperpalatável, um alimento mais calórico, que seja planejado, que seja pensado, para que depois também eu não venha com culpa, eu não entre na sintonia da culpa, porque não vai valer a pena, entendeu? Então, ainda que você se permita em algum momento pegar alguma receita e fazer uma comida que você gosta muito para você, para alguém, para sua família, que você sabe que seja mais calórico, tá? E que é algo que você gosta muito, você não vai fazer disso sua rotina. Para você não, porque se o seu objetivo não for engordar, né, não for depois ficar mal com você, você não vai fazer isso sua rotina. Mas em algum momento ou outro, se permita fazer. Agora, coma atentamente, coma devagar, sente na mesa. É muito importante a gente sentar na mesa para comer, tá? A gente que estuda comportamento humano, comportamento alimentar, na verdade, a gente trabalha também com um termo chamado comensalidade. Comensalidade, tá? Que é a cultura que a gente tem, a importância que se tem da gente sentar à mesa, inclusive sentar na mesa com a família, com a nossa rede de apoio, com as pessoas que a gente gosta, para comer, né? Isso tem muito impacto sobre a nossa relação com o alimento, sobre o nosso psicológico, sobre o nosso emocional. Então é importante que se sente à mesa para comer, para você dizer ao seu cérebro que naquele momento, inclusive, é o momento de comer. Que você descanse os talheres sobre a mesa, olhe para a composição do seu prato, olhe, observe, arrume seu prato. Separe